Olá a todos, então agora a gente vai fazer aí um vídeo sobre resíduos e resíduos no infinito, né? Basicamente calculando os resíduos para determinar o valor das integrais ali, né? Então a gente vai sempre supor ser um caminho grande o suficiente, né, fechado, para que ele contenha todas as singularidades ali da função, tá? Pode ser um círculo, por exemplo, de raio grande o suficiente para conter as singularidades. Então vamos começar com a letra A, integral de e na z sobre z quadrado. Então, integral de e na z sobre z ao quadrado, o que a gente tem que fazer? Calcular o resíduo. A única singularidade aqui é o zero, né? Então, eu só preciso calcular o resíduo no zero da função e na z sobre z ao quadrado. Vou deixar um igual aqui, a gente faz o cálculo embaixo. Como é que a gente encontra o resíduo? A gente vai usar a expansão em série de Loran em torno de z igual a zero, né? O z quadrado embaixo ele já está bom, digamos assim, ele já é z menos zero. Então, é só eu fazer a expansão de e na z. Então, vamos lá. E na z sobre z ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre z quadrado e na z, né? Botei o z quadrado para frente, eu não preciso usar ele para fazer expansão. Ainda não, né? A expansão em série de Taylor de e na z é simplesmente o somatório de z na n sobre n fatorial. Né? Isso aqui para n expansão em torno de z igual a zero, né? Para n indo de zero até infinito. Então, isso aqui é somatório n indo de zero até infinito de z na n menos 2, né? Tem o n e o 2 embaixo, então fica n menos 2 sobre n fatorial. Em qual cara isso aqui dá o z embaixo? No menos 1, né? Z na menos 1. Para isso aqui dar menos 1, então, o n tem que ser 1, né? 1 menos 2 é menos 1. Quem não se ligou nisso ainda pode ir abrindo, né? Começa no z igual a 0, fica z na menos 2 sobre 0 fatorial, mais z igual a 1, z na menos 1 sobre 1 fatorial, mais z igual a 2, z na 0 sobre 2 fatorial, mais, e daqui para diante só cresce o expoente de z, né? Então, o cara do z na menos 1 é esse aqui. Eu posso, inclusive, escrever isso aqui como sendo 1 sobre z, 1 fatorial é 1, né? E esse aqui, 0 fatorial é 1 também, então 1 sobre z quadrado. Qual é o coeficiente do 1 sobre z? É 1, né? 1 vezes 1 sobre z, não vai dizer que é 0. Né? Se ele está aqui e não tem nenhum número na frente, é 1. Então, o resíduo no z igual a 0 de e na z sobre z quadrado é igual a 1. Logo, a integral ao longo de c de e na z sobre z ao quadrado dz é 2πi vezes o resíduo, vezes 1. Né? Ou simplesmente 2πi. Então, nossa letra A aí, resposta 2πi. Agora no item B, né, 1 sobre z vezes z mais 1. 1 sobre vezes z mais 1, a gente tem duas singularidades, né? O 0 e o menos 1. Não é o mais 1, é o menos 1. Né? O menos 1 é o cara que zera embaixo aqui. Então, nós temos que calcular o resíduo em z igual a 0 da função. 1 sobre z vezes z mais 1. E o resíduo no z igual a menos 1 da função.
São duas contas aí que a gente tem para fazer. Então lá, vamos começar com a primeira. 1 sobre z vezes z mais 1. Então, 1 sobre z vezes z mais 1. O que eu vou fazer? Eu quero o resíduo no zero, então z já está pronto aqui embaixo. Eu vou deixar aqui o 1 sobre z. E vou expandir o 1 sobre z mais 1 em série de Taylor. Depois eu multiplico. Eu sei que 1 sobre 1 menos z é somatório de z na n, né? Esse aqui a gente já fez. Então, esse aqui, o z mais 1 é 1 mais z, né? Então, se eu botar aqui 1 mais z, né, vai ficar menos o menos z. Eu posso substituir esse z aqui por menos z. E é um jeito bem rápido de eu achar série de Taylor, né? Eu troco o cara aqui pelo cara ali dentro. Então, a série de Taylor desse cara aqui é somatório n variando de 0 até infinito, de menos 1 na n, z na n. Então, vou apagar aqui. Isso aqui é 1 sobre z vezes soma de menos 1 na n, z na n. Para n indo de 0 até infinito, ou, né, melhorando aqui ainda, soma n indo de 0 até infinito, de menos 1 na n, z na n menos 1. Em qual cara isso aqui dá o z na menos 1? Dá no n igual a 0. Tá? Logo, menos 1 na 0 é o coeficiente do 1 sobre z. Isso significa que ele é o resíduo. Menos 1 na 0 é 1. Então, o resíduo no z igual a 0 de 1 sobre z vezes z mais 1 é igual a 1. Né? Menos 1 na 0 é 1. Né? Então, só lembrando aqui o que a gente fez. O coeficiente, tá? Isso aqui é a série de Loran desse cara aqui, dessa função ali. O coeficiente de 1 sobre z é o resíduo. Né? 1 sobre z é o z na menos 1. Quando é que vai ser z na menos 1? Quando n é igual a 0. Quando n é igual a 0, menos 1 na 0 é 1. Então, o resíduo é 1. Então, volto lá em cima e vou anotar o meu valor. Para fazer o segundo, eu vou fazer 1 sobre z vezes z mais 1, que é igual a 1 sobre z mais 1 vezes 1 sobre z. Esse cara que eu vou abrir em série de Taylor para z igual ao redor de z igual a menos 1, para achar o resíduo dele. Não vou fazer de novo, né? Por quê? Eu já fiz isso num outro vídeo. Vocês voltem no vídeo lá da seção 7, né? Vídeo anterior, onde eu falei de série de Loran. Eu fiz exatamente esse aqui, né? A abertura desse cara aqui para z igual a menos 1. Tá? Então, se vocês voltarem lá e derem uma olhadinha, vocês vão concluir que o resíduo desse cara aqui é menos 1. Já está feito. Então, logo, a integral ao longo de c de 1 sobre z vezes z mais 1 é igual a 2πi vezes a soma dos resíduos. Né? Então, 2πi vezes 1 menos 1, que é 2πi vezes 0, 0. Então, a integral
de 1 sobre z vezes z mais 1 dz, onde c é uma curva fechada simples orientada positivamente, né, no sentido anti-horário, é zero. Vamos então para o nosso 8.2, tá? Digamos que eu não tenha feito o 8.1b e descoberto que ele era zero, né? Digamos que eu achei muito difícil calcular aqueles dois resíduos, tá? Eram só dois resíduos, era fácil de calcular. Mas digamos que eu tivesse mais, né? Que tenha sido realmente difícil de encontrar aqueles resíduos. Então eu posso utilizar os resíduos no infinito, tá? E encontrar o valor daquela integral ali. Tá? Ao invés de eu calcular os dois resíduos, eu vou calcular um resíduo só. Qual resíduo que eu vou calcular? O resíduo no infinito para uma curva, então, orientada no sentido contrário ao sentido de C. Tá? O que é equivalente a calcular o resíduo no zero da função 1 sobre z quadrado f de 1 sobre z. Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa função. Bom, vou colocar a formulazinha aqui no canto, né? A integral, tá? Tudo ali. É a mesma coisa que 2πi. Vou fazer maior. A integral é a mesma coisa que 2πi vezes o resíduo no z igual a zero da função 1 sobre z quadrado f de 1 sobre z. Né? Aqui é a integral de f dz. Então é isso aqui o que eu tenho que fazer, calcular aquele resíduo ali. Eu tenho que ter o mesmo zero que eu obtive lá no 8.1b. Eu não posso obter outra coisa, mas vamos lá. O que é a função f de z no nosso caso? É 1 sobre z vezes z mais 1. Então a função 1 sobre z quadrado, essa aqui, né? F de 1 sobre z é igual a 1 sobre z quadrado. Tudo que for z aqui eu vou trocar por 1 sobre z. Então ele é 1 sobre z vezes 1 sobre z mais 1. Esse 1 sobre z aqui está dividindo, né? Ele vai passar esse z aqui lá para cima e vai cancelar com o z ao quadrado. Então fica 1 sobre z, o z ao quadrado vira z, 1 sobre z mais 1. 1 sobre z mais 1 sobre z eu vou puxar, posso puxar para frente, eu posso fazer o mínimo deles ali, né? Vou fazer o mínimo, que é mais rápido. Divido tudo por z aqui, z vezes 1, faltou 1 sobre, né? 1 sobre 1 mais z dividido por z. Esse dividido por z vai lá para cima de novo, né? Vai ficar z sobre z, 1 sobre 1 mais z, que é simplesmente 1 sobre 1 mais z. Essa função aqui, ela é uma função que ela só não é analítica no menos 1, né? A única singularidade dela é o menos 1. O resíduo, então, no z igual a zero da função 1 sobre z quadrado f de 1 sobre z é o resíduo no zero da função 1 sobre 1 mais z. O que isso significa? Essa função aqui em roda do zero, a série de Taylor dela é exatamente igual à série de Loran. Por quê, né? Porque é analítica no zero. E isso significa, então, que ela não tem resíduo. Não tem 1 sobre z.
na série, o resíduo dela é zero. Se o resíduo dela é zero, a integral ao longo de C de 1 sobre z mais 1 dz é 2π vezes zero, que é zero. Tá? Então, olha só, foi bem mais rápido, né, do que o anterior, que eu tinha que calcular dois resíduos. Isso que no anterior eu ainda remeti a um outro vídeo em que eu demorei um pouquinho a abrir a série de Loran em torno do -1, né? Aqui foi rapidão, principalmente porque a função era analítica ali no zero. E agora o 8.2b, né? Integral de z ao cubo sobre z quadrado mais 1 dz. Aqui a gente tem duas singularidades, né? O mais e o menos i. C tem que ser grande o suficiente para conter o mais ou menos i, né? Mais e o menos i. E eu posso pegar isso aí e fazer via resíduos usual, calcular o resíduo no i, calcular o resíduo no menos i e ver o que dá. Provavelmente não vai ser muito fácil, vai ser mais braçal. Quem quiser tentar, boa sorte. Eu vou usar resíduos no infinito, né? Se a minha função f de z for z ao cubo sobre z quadrado mais 1, então eu preciso encontrar 1 sobre z ao quadrado, f de 1 sobre z. Vou trocar o z ali por 1 sobre z. Então isso aqui fica 1 sobre z ao quadrado vezes 1 sobre z ao cubo, e embaixo 1 sobre z ao quadrado mais 1. Então, 1 sobre z quadrado e 1 sobre z ao cubo junta. 1 sobre z na 5. E aqui 1 sobre z quadrado embaixo. 1 mais z quadrado em cima. Esse z quadrado vai para cima, cancela com o 5, embaixo fica 3. Então, 1 sobre z ao cubo vezes 1 sobre 1 mais z quadrado. Agora, né, como eu quero o resíduo no zero, eu já deixo esse 1 sobre z ao cubo para frente e vou abrir esse 1 sobre 1 mais z quadrado em série de Taylor, né, porque Taylor é analítica no zero. De novo, lembrando, né, a série 1 sobre 1 menos z, ela é dada por soma z na n. Se eu trocar o menos z por z ao quadrado, então eu vou ter que trocar esse z aqui por menos z ao quadrado. Então fica soma menos z ao quadrado na n. O menos está fora, né? É menos z ao quadrado. O z que está ao quadrado, o menos não, né? Então isso aqui é simplesmente soma de menos 1 na n, z na 2n. Para n, eu não botei aqui, mas n começa em 0, né? Então, vou pegar esse valor e troco ali. Isso é 1 sobre z ao cubo, soma n indo de 0 até infinito, de menos 1 na n, z na 2n, paguei o meu rascunho aqui, z ao cubo embaixo, então fica 2n menos 3 lá, então é soma n indo de 0 até infinito, de menos 1 na n, z na 2n menos 3. Quando é que isso aqui dá menos 1 aqui, né? O 1 sobre z. Isso aqui vai dar menos 1 quando n for igual a 1.
ou seja, 2 vezes 1 menos 3 é menos 1, logo, o coeficiente do 1 sobre z é menos 1 na 1, que é menos 1. Então, o resíduo no z igual a zero da função 1 sobre z ao quadrado f de 1 sobre z é menos 1. Se o resíduo é menos 1, então a integral de z ao cubo sobre z quadrado mais 1 dz é 2πi vezes menos 1 ou menos 2πi. Né? Vê que foi bem mais tranquilo de eu fazer assim via resíduos no infinito do que seria via resíduos usual. Então, o resíduo no infinito facilita bastante aí as contas pra gente. Tá? Então, fechamos aí nossa listinha aí de exercícios para resíduos. Até logo.